Quero compartilhar uma palavra com vocês, queridos. Eu prometo ser breve, porque eu creio que o Senhor quer impartir algo sobre as nossas vidas nessa hora. Sabe, querido, que nós estamos vivendo em um tempo onde estão sendo implantados vários pensamentos e opiniões, estão sendo despejados sobre as nossas vidas, sobre os nossos cuidados, e nós temos o livre-arbítrio de escolher em seguir esses pensamentos, essas opiniões ou não. E a opinião que está sendo liberada, despejada sobre as nossas vidas nesse tempo é de que hoje tudo que essa geração precisa é de assistencialismo. Alguém já ouviu essa palavra? Existe dentro dos governos, dos planos de governo, um modelo político de ação que é chamado de estatismo, onde esse pensamento ele traz à existência uma ideia de que o povo ele não precisa dar fé para se mover, não precisa dar fé para nada. Tudo o que as pessoas precisam é serem submissas a um governo para que esse governo possa dispensar assistência para ele. E esse é um tempo que a igreja ou que as pessoas têm buscado assistência em vários lugares. E essa palavra assistencialismo ela é real no nosso meio. Ela é real nos nossos dias. Hoje tudo que nós queremos é receber algo. E deixa eu falar uma coisa para vocês, querido. O evangelho do reino de Deus, ele não se trata de quanto eu recebo de Deus. Não é o evangelho de quanto eu tenho dele, mas quanto ele tem de mim. Eu vou repetir. Não se trata daquilo que ele está me dando, mas se trata daquilo que eu estou oferecendo a ele. Porque todos nós viemos para a igreja com uma expectativa de que o Senhor faça algo, construa algo, que Ele manifeste algo em nossas vidas, mas na maioria das vezes nós não estamos dispostos a entregar nada, porque a nossa cultura é uma cultura de assistencialismo. Todas as minhas necessidades eu jogo à tona e eu preciso que o Senhor supra as minhas necessidades. Ou seja, nós não servimos ao Senhor, mas nós queremos que Ele nos sirva. E eu quero ministrar para você uma palavra, algo que o Senhor falou comigo nessa semana, algo muito poderoso, que eu creio que com a mesma intensidade que o Senhor alcançou no meu coração, que Ele possa também alcançar a tua vida e possa te transformar nessa noite, amém? Mateus capítulo 25, versículo de número 14 em diante, a palavra diz assim: porque isso também é como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, diga assim, 5 talentos. Amém. E a outro 2 talentos, diga assim, 2 talentos. E a outro 1 talento, diga 1 talento. Amém. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, foi, cavou a terra e escondeu o dinheiro ou o talento do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregasse-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando a ele também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregasse-me 2 talentos, eis que com eles eu ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem, bom e fiel servo, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo,
Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai, pois, o talento e dai o que tem 10 talentos. Porque qualquer um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Quantos conheciam essa passagem dos talentos? O pessoal sempre usa essa passagem para falar de dinheiro, né? De dízimos e ofertas e tudo mais. Eu já usei algumas vezes para ministrar essa questão das finanças na igreja, mas eu não quero falar sobre isso. Talvez você entenda dessa forma, mas eu não quero falar sobre isso nesse sentido com vocês. Aqui a palavra talento tem a ver com algo de valor que foi confiado na mão de alguns servos. Não era deles. Era deles os talentos? Era deles? Não era deles. Foi confiado aos cuidados deles. E a Bíblia diz que para uns ele deu 5, para um ele deu 5, para o outro ele deu 2 e para o outro ele deu 1. E a palavra que aquele servo deixou foi assim: eu vou me ausentar. Eu não vou estar com vocês nesse tempo, mas eu quero que vocês peguem aquilo que eu coloquei sobre os seus cuidados. E a palavra diz assim: negociai até que eu venha. E algumas traduções dizem assim: multiplicar isso até que eu venha. E a Bíblia diz que um deles, então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Hoje no nosso meio, 5 é muito ou é pouco? 5 é pouco, não é? 5 é pouco, é um número pequeno. 5 é pouco. A Bíblia diz que ele confiou 5 talentos. E é pouco, e é tão real essa palavra que a Bíblia diz que quando ele multiplicou e o dono voltou, ele diz assim: Senhor, eu multipliquei aqueles 5 que eu tinha, eu transformei em mais outros 5. E a Bíblia diz que aquele homem disse assim: servo bom e fiel, você fosse fiel no pouco. Diga assim, no pouco. Diga assim, no pouco. Ele foi fiel no pouco. E a Bíblia diz que aquele homem liberou uma palavra dizendo assim: ei, você foi fiel naquilo que de pouco eu te entreguei, agora eu vou te colocar sobre o muito. Amém? Agora a Bíblia está dizendo assim: ei, ele cuidou bem daquilo que nem era dele, ele multiplicou aquilo que foi colocado sobre o cuidado dele. E a Bíblia diz que foi liberada uma palavra que agora ele seria colocado sobre o muito, e o muito era dele. Amém? E eu quero falar muito sobre essa palavra pouco ou pequena, querido. Porque Deus é especialista em pegar coisas que não são e transformar naquilo que é. A Bíblia, nosso Deus, ele é especialista em pegar coisas que parecem loucura para o mundo e transformar em sábias aos olhos do Senhor. A Bíblia é especialista em pegar aquilo que parece impossível e dizer assim: não, eu sou Deus para fazer com que isso se torne possível. Deus é especialista em pegar um Davi, pôr ele diante de um gigante de 3 metros e dizer assim: ei, eu não tenho espada nem lança, mas aquilo que no nome do Senhor eu vou contra ti, e ele vence o gigante. Deus é especialista em pegar coisas pequenas e transformar elas em coisas extraordinárias. Entenda uma coisa, querido, eu quero que você transicione essa passagem para a tua vida. Porque a Bíblia diz que quando nós somos fiéis no pouco, quando a gente faz uso do pouco que nos é dado, isso se multiplica na nossa vida. Isso se multiplica na nossa vida. A Bíblia diz que um deles decidiu então, por vontade própria, ele decidiu não multiplicar aquilo que lhe foi dado, mas sim esconder aquilo que foi lhe confiado. Porque na cabeça dele ele pensava assim: eu não vou mexer naquilo que foi me dado, porque talvez possa ser roubado, e o meu servo ele é muito exigente, e o meu patrão ele é muito exigente, e quem sabe isso vai sair dos meus cuidados. E a palavra que foi liberada para aquele homem assim dizendo foi: servo mau, servo mau. Porque a palavra de ordem era que ele negociasse, multiplicasse aquilo que lhe foi dado. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Existem valores, existem tesouros que Deus colocou dentro de ti. Talvez aos teus olhos sejam coisas pequenas. Talvez aquilo que você tenha visto que Deus está fazendo na tua vida talvez seja algo pequeno. Aos teus olhos é pequeno, mas para quem não tem nada é muito.
Deixa eu falar, o pouco nas tuas mãos é muito para aquele que não tem nada, né? Alguém sabe falar inglês aqui? Algumas palavras? Alguém sabe falar 5 palavras em inglês aqui? Levanta a mão, quem sabe falar 5 palavras em inglês? Pode levantar, irmão, não precisa ter medo. Algumas pessoas. Alguém sabe falar 10 palavras em inglês aqui? Levanta a mão. Algumas pessoas sabem falar 10 palavras em inglês. Alguém sabe falar inglês, como é que eu posso dizer, fluentemente aqui? Tem alguém aqui? Não? Ninguém. Tem alguém que não sabe falar nada em inglês? Nada, nenhuma palavra? Levanta a mão. Tem 2 pessoas aqui. Para você que sabe falar só 5 palavras parece pouco, mas para quem não sabe falar é a resposta de um desejo deles. O Senhor coloca coisas sobre os nossos cuidados que aos nossos olhos parece pequeno, mas diante daqueles que não têm nada é muito, querido. Nós vivemos um tempo de assistencialismo, onde como igreja nós temos abençoado famílias, nós temos alcançado famílias, e algumas pessoas dizem assim: ei, a igreja está dando só cesta básica, é tão básico que ninguém quer. Querido, aos olhos de quem tem fartura em casa é básico, mas para quem não tem nada é a resposta da oração de um pai e de uma mãe de família. Nós precisamos entender o valor daquilo que Deus tem colocado sobre as nossas mãos, porque quando nós não valorizamos, nós não honramos aquilo que Deus tem feito, nós perdemos até isso. Nós perdemos até isso. Talvez você, dentro da tua casa, você vive um milagre do Senhor. Deus proveu na tua vida, Deus fez aquilo que Ele não fez na vida de ninguém, e talvez você não tenha gratidão a Deus de pelo menos o servir. Entenda uma coisa, querido, se você não multiplica, se você não passa para frente aquilo que Deus fez, até aquilo que você tem lhe será tirado. Muito cuidado, irmão. Existe poder na palavra pouco, querido, porque tudo aquilo que Deus começa, Ele começa pequeno. Uma vez só Deus tentou começar com algo grande, que foi na criação, no primeiro Adão. A Bíblia conta a história de 2 Adões. Quem sabe disso? O primeiro Adão, aquele do jardim do Éden, já nasceu grande. Deus fez um boneco de barro, soprou o fôlego de vida nas narinas dele, já estava pronto, ele não precisou passar pelo processo de maturidade. Entenda uma coisa, querido, aquilo que nasceu pronto, na primeira circunstância ele caiu. Porque quando nós pulamos os processos, quando nós não aceitamos o processo de Deus na nossa vida e tentamos olhar lá na frente, tentamos pisar lá na frente sem passar por aquilo que Deus nos prometeu, nos preparou ou nos proporcionou, infelizmente na primeira circunstância nós vamos cair, nós vamos retroceder. Mas o segundo Adão, que veio à terra para salvar o mundo, esse segundo Adão, ele não veio já grande, e ele era Deus. A Bíblia diz que o governo estava sobre os seus ombros. Eis que um menino nasceu. Eis que um menino nasceu. Quem que nasceu? Um menino. Esse menino, ele é um embrião. Ele foi um embrião que ele foi ganhando forma, ele nasceu, ele cresceu, ele passou por todos os processos de uma pessoa normal, até que aos 30 anos ele manifestou aquilo que Deus tinha colocado dentro dele, como propósito para a sua vida. Mas ele não nasceu grande. Tudo aquilo que nasce pequeno, querido, mas que é valorizado nos mínimos detalhes, vai dar certo lá na frente. Eu vou repetir, quando nós valorizamos o pouco que nos é dado, um dia nós vamos chegar e desfrutar do muito. O problema, querido, é que como igreja nós queremos apenas saber daquilo que de grande o Senhor tem para nós, aquilo que de muito o Senhor tem para nós, e nós não valorizamos as pequenas coisas, as poucas coisas. Isso faz toda a diferença, tanto para o bem como para o mal. Tanto para o bem como para o mal. Quantas laranjas podres dentro de uma cesta são suficientes para afetar todas as outras? Uma ou várias? Uma. Quanta sujeira em um copo d'água é necessário para você não tomar essa água? Uma sujeirinha pequena ou muita sujeira? Se tiver uma sujeirinha pequena, a gente não toma água. Há poder no pouco, querido. Ele tem poder tanto para o bem como para o mal. Ninguém, querido, ninguém nasce dizendo assim: não, eu nasci para ser bandido, não.
São as pequenas coisas, os pequenos detalhes que vão formando pessoas com esse caráter, de pouco em pouco. Mas eu não quero falar daquilo que é ruim, eu quero falar daquilo que é bom, querido. Aquilo que é pouco, quando é usado com excelência, nos levará a desfrutar das muitas coisas que o Senhor tem para nós. E o nosso Deus é grande, e Ele tem coisas grandes para nós. Eu vou repetir, o nosso Deus é grande, e Ele tem grandes coisas para nós. Na passagem dos 5 pães e 2 peixinhos, querido, a Bíblia diz, no Sermão da Montanha, Jesus estava pregando ali há horas, e a Bíblia diz que 5.000 homens, mais as suas mulheres e mais os seus filhos, havia ali naquele lugar pelo menos 10.000 pessoas ouvindo Jesus falar da palavra, Jesus pregando o Evangelho. E a Bíblia diz que num determinado momento os discípulos indagaram Jesus, dizendo assim: ei, Jesus, despede a multidão para que eles possam ir até o mercado, para que eles possam ir a algum lugar comprar comida, porque está todo mundo com fome. E Jesus não despediu eles, Jesus não deu dinheiro para eles, mas Jesus, ele fez uma pergunta para os discípulos: o que eles têm aí? O que eles têm aí? Aí eu acredito que foi feito um intervalo no culto e alguém levantou a mão e disse assim: ei, alguém trouxe o dízimo, alguém trouxe oferta, alguém trouxe alguma semente, alguma coisa, alguém tem comida aí? E no meio de 10.000 pessoas, um menino, ele diz assim: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Você acredita mesmo, querido, que no meio de 10.000 pessoas só tinha 5 pães e 2 peixinhos? Somente uma pessoa tinha comida. Você acredita mesmo nisso, querido? Eu não consigo acreditar nisso. Mas para mim essa é a grandeza dessa palavra. Porque não importa se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, mas se eu estou disposto a entregar aquele pouco que eu tenho. Era só 5 pães e 2 peixinhos. Aos olhos daqueles homens não servia para nada, mas nas mãos certas foi o suficiente para alimentar todas aquelas pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Aquilo que você tem, Deus confia nisso para mudar uma geração. Deus confia nisso para abençoar as pessoas que estão ao teu redor. E talvez você olhe para você e diga assim: não tenho nada. É só 5 pães, pastor, é só 2 peixinhos, é só isso. Não, eu não tenho nada, querido. Deus vai usar aquilo que Ele colocou dentro de ti para mudar a história das pessoas que estão ao teu redor. E não se trata se você tem pouco, se você tem muito, mas se você está disposto a usar isso. A palavra do Senhor diz que aquele que sabe fazer e não faz, peca, querido. O mistério do Evangelho não é tu saber que tu é bom, não é tu saber que tu tem um dom, tu saber que tu tem uma habilidade, tu saber que tu tem uma capacidade, tu saber que existe algo especial em você. Não, isso não muda nada na tua vida. Você saber disso não muda nada. O que vai mudar é você aplicar aquilo que você sabe que você carrega. Se é 5, se é 2, se é 1, eu não sei. Mas a palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e sempre. Ele diz: ei, eu coloco algo sobre os teus cuidados. Isso é precioso, isso é valioso, e eu quero que você multiplique isso. Eu quero que você multiplique isso. A palavra do Senhor diz em 2 Reis capítulo 4, conta a história de uma mulher, mãe de família, viúva, que havia perdido seu marido num momento de luto terrível, querido. No momento de desespero, a Bíblia diz que ela clamou ao profeta, dizendo assim: ei, eu preciso de ajuda, porque nós não temos nada. Ela usa, se você ler 2 Reis capítulo 4, querido, do versículo 1 em diante, a Bíblia diz que aquela mulher diz assim: ei, Eliseu, o meu marido era servo do teu Senhor. Ela estava cobrando um memorial, querido. Ela estava dizendo assim: ei, o meu marido um dia serviu esse Deus que você serve. O meu marido era fiel a esse Deus que você serve. Ela diz assim: nós não temos nada em casa, e os cobradores estão vindo na porta da minha casa para me cobrar, estão ameaçando levar os meus 2 filhos como escravos. A resposta do profeta, que representava a Deus, não foi essa, dizendo assim: ei, eu vou prestar um assistencialismo na tua vida, eu vou te dar alguma cesta básica, eu vou te dar um dinheiro, eu vou te confiar algo em tuas mãos e você vai lá e paga os teus devedores. Não, a Bíblia não diz isso, querido. A Bíblia diz que o profeta olha para aquela mulher e diz assim: o que você tem aí em casa?
Deus não vai começar nada na tua vida, querido, sem que Ele antes use aquilo que você tem. Deus não vai te dar nada novo sem que antes você valorize aquilo que Ele já colocou sobre os teus cuidados. O evangelho que nós vivemos não é um evangelho de assistencialismo, querido. O evangelho que nós vivemos é um evangelho de entrega. Eliseu, ele não disse assim: ei, o que você precisa? Não, ele disse assim: o que você tem? E ela disse assim: ei, eu só tenho uma botija de azeite. Quase que ela disse assim: eu moro numa casinha, num bairrinho, num lugarzinho, eu não tenho nadinha, mas só uma botijinha de azeite. E Eliseu disse assim: ei, pega aquilo que você tem e junta várias bacias. O milagre da vida daquela mulher, querido, não começou por aquilo que vem de fora, mas sim por aquilo que ela tinha dentro. A Bíblia diz que os filhos começaram a pedir para os vizinhos quem tinha vasilhas e foram juntando. E a Bíblia diz que colocava a vasilha e enchia e transbordava, e enchia outra vasilha e enchendo e enchendo e enchendo e enchendo. E só parou de encher quando alguém diz assim: ei, as vasilhas acabaram. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Segundo aquilo que você já carrega, Deus vai fazer um milagre na tua vida. A resposta que você está clamando ao Senhor vai começar a partir daquilo que você já tem. E deixa eu falar, o lugar que Deus vai te colocar, vai somente você vai ter o poder de limitar. Quando as vasilhas acabarem, aí o óleo vai parar de ser derramado, e aquilo que Deus colocou dentro de ti vai se multiplicar a tal ponto que você vai conseguir ser bênção para os teus devedores. Eu não estou falando isso, querido, de dinheiro, eu não estou falando isso de finanças, mas eu estou falando de propósito, eu estou falando de família, eu estou falando do lugar que Deus tem para ti. Deus não vai começar a fazer nada na tua vida sem que antes você valorize aquilo que Deus já colocou sobre os teus cuidados. É só uma botija. Ei, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, como diz a Bíblia, então você vai dizer para o precipício: sai daqui, e ele vai sair. Uma fé pequenininha. No livro de Mateus capítulo 14, querido, esse para mim é a cereja do bolo. A Bíblia conta a história de quando Jesus andou sobre as águas. Vocês conhecem a história, né? Num tempo de tempestade, dia ruim, no meio da madrugada, a Bíblia diz que Jesus havia subido a orar e havia despedido os seus discípulos com a ordem de chegar ao outro lado. No meio do trajeto, a Bíblia diz que eles se depararam com uma tempestade, as ondas estavam assolando a embarcação, e no meio da madrugada, no meio da neblina, aparece um homem andando sobre as águas. E a Bíblia diz que houve um desespero entre aqueles homens gritando: é fantasma, é fantasma. E a primeira coisa que Jesus disse: ei, sou eu. Não tenho medo. Não tenho medo. Porque a primeira coisa que Deus faz num tempo difícil, num tempo de crise, num tempo de tempestade, não é mudar aquilo que está fora, e sim aquietar aquilo que está dentro. Não tenho medo, sou eu. Aí Pedrão, querido, precipitadão, tensão, ele diz assim: ei, é você mesmo, Senhor, me faz sair daqui do barco, eu também quero andar sobre as águas. Aí a resposta de Jesus, querido, é a mesma resposta dele para nós hoje. Jesus olha para Pedro e diz assim: ei, Pedro, vem. E vocês conhecem a história. Pedro saiu, ele andou sobre as águas, sim ou não? Sim. Ele deu alguns passos, e no meio da caminhada, do trajeto, de talvez aquilo que de mais extraordinário aconteceu na vida dele, a Bíblia diz que ele sentiu medo e ele afundou. Jesus pega ele pela mão, coloca por sobre o barco, olha no olho dele e diz assim: homem de pequena fé. Quem que disse isso? Quem que disse isso? Jesus que disse isso. Qual que era o título, qual que era o status daquele tempo de Pedro? Era de homem de pequena fé. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Tem alguém aqui no nosso meio que já andou sobre as águas? Teve alguém que já andou? Não? Ninguém. Talvez você está aqui no nosso meio, você se considere alguém de muita fé, querido. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O homem de pequena fé, ele foi o único homem da Bíblia que andou sobre as águas num tempo de tempestade, no meio da tempestade. Homem de pouca fé, homem de pequena fé.
O homem de pequena fé desfrutou daquilo que eu e você ainda nós não desfrutamos. Qual era o tamanho da fé dele, querido? Era pequena ou era grande? Era pequena. A fé dele era pequena. Mas com uma pequena fé, ele desfrutou daquilo que ninguém desfrutou. Porque não importa aquilo que você tem, se é grande ou se é pequeno, mas se você usa aquilo que você carrega. Não importa o tamanho da tua fé, se ela é grande ou se ela é pequena, mas se você usa ela, querido, você num tempo de crise, num tempo que para todos é dias de ruins, é dias de tempestade, você vai andar sobre as águas, você vai desfrutar daquilo que ninguém desfrutou. Com pouca fé, Pedro andou sobre as águas. E depois, querido, ainda Pedro, ele pede a Jesus, ele diz assim: ei, Senhor, eu peço que você aumente a minha fé. Isso é tremendo, querido. Porque quando nós somos fiéis no pouco, quando nós usamos aquilo que de pouco o Senhor coloca sobre os nossos cuidados, aí sim Ele nos faz desfrutar de coisas grandes. Porque enquanto Jesus estava ali, a maior experiência de Pedro foi andar sobre as águas. Mas depois que Jesus foi, diz assim: eu não deixarei vocês órfãos. O nível da fé de Pedro aumentou tanto, querido, que quando ele fez uma pregação, 3.000 homens se converteram. O homem de pouca fé, com uma palavra, converteu em massa 3.000 pessoas. O homem de pouca fé, intitulado por Jesus como homem de pouca fé, numa outra realidade, por ser fiel, por usar aquilo que Deus tinha colocado sobre os cuidados dele naquele tempo. A Bíblia diz no livro de Atos que quando ele passava, a sombra dele curava. Sede fiel no pouco, querido, que sobre o muito eu te colocarei, assim diz o Senhor. Quando nós usamos aquilo que de pouco o Senhor coloca sobre os nossos cuidados, isso se multiplica e o Senhor nos leva a desfrutar de coisas grandes. Jesus não, a sombra de Jesus não curou ninguém, querido. A sombra de Jesus não curou ninguém. Mas quando Jesus ele libera a palavra para Pedro sair do barco, querido, entenda uma coisa. E eu quero explicar isso muito bem para você não sair daqui emocionado e fazer coisas que você não deve fazer. Porque só saia do barco se você tiver uma palavra, querido. Porque se você quiser fazer aquilo que você não fez sem uma palavra, você vai morrer. O negócio vai ser feio. E talvez algumas pessoas já tentaram andar sobre as águas sem uma palavra e passaram vergonha. Mas quando nós temos uma palavra, aquilo que é loucura aos olhos de todos, é a palavra do Senhor nos impulsionando a viver exatamente aquilo. Só saia do barco se você tiver uma palavra. Outra, Jesus não, a sombra dele não curou ninguém, mas havia uma palavra no novo nível de fé de Pedro. Essa palavra dizendo assim: ei Pedro, vocês vão fazer as mesmas coisas do que eu, e ainda obras maiores. Um homem de pouca fé, ele viu aquilo que Jesus estava fazendo e disse: ei, eu também quero fazer. E agora num outro nível da sua fé, Jesus diz assim: ei Pedro, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que eu fiz, e ainda você fará coisas maiores. E eu acredito que Pedro nem queria curar com sombra, mas a palavra havia sido liberada sobre a vida dele, e ele passava, e se tinha enfermo ali, a sombra dele pegava e era curado. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus está disponibilizando para nós, Deus está impartindo sobre as nossas vidas um novo nível de fé. Se você se considera um homem de pequena fé, se você tem usado aquilo que de pouco Deus tem te dado, te prepara, porque Deus vai te fazer acessar em novos lugares, a novos níveis da presença dele, da manifestação dele, e você vai desfrutar daquilo que você nem ainda imaginou. Eu não sei se você entende isso, querido, para mim é forte. Não importa se você tem muito ou se tem pouco, querido. Importa se você está usando aquilo que Deus te deu. Importa se você usa. Quando Moisés foi chamado ao ministério, aos 80 anos, querido, quando ele ouviu a voz do Senhor chamando ele: Moisés, você vai libertar o meu povo lá do Egito. A Bíblia diz que as primeiras palavras de Moisés foram palavras de argumento. Foi dizer: Senhor, a minha língua ela é travada, eu não sei falar direito, eu já sou muito velho para isso, Senhor. O
Senhor não queria saber, querido, quais eram as suas limitações, mas o Senhor queria saber aquilo que ele tinha. O que você tem, Moisés? Eu tenho 2 irmãos e um cajado. Só um cajado. O que você tem, Moisés? Deus não quer saber qual é a tua condição hoje, querido. Deus não quer saber qual é o teu argumento, aquilo que você não sabe fazer, aquilo que você não tem. Não, Ele quer saber de você aquilo que você tem. O que você tem? O que Deus colocou em ti, que é só teu, não é mais de ninguém. Ele diz assim: eu só tenho um cajado, Senhor. Aos olhos dele, de Moisés, o cajado o ajudava na caminhada pela sua limitação física, mas aos olhos do Senhor aquilo seria um instrumento para abrir o mar vermelho e ele desfrutar do maior milagre que os seus olhos viram. Quando nós viemos, querido, para Xaxim em 2014, o Senhor perguntou a mesma coisa. Na verdade, nós somos confrontados com a nossa realidade. Não conhecíamos ninguém. Nós não tínhamos uma estrutura gigantesca. Nós não tínhamos uma igreja. Nós não tínhamos cadeira. Mas nós tínhamos uma palavra. E a minha resposta ao Senhor foi: Senhor, eu só tenho um cajado. É a minha paixão por Ti. Se isso for o suficiente para mudar a história dessa cidade e das pessoas que o Senhor colocar sobre o nosso caminho, então eu vou. Deus colocou algo dentro de ti, querido, que talvez você olhe para isso como talvez algo inútil. O Newton não está aqui, eu queria que ele estivesse aqui. Eu estava hoje de manhã aqui na igreja com o Diego e eu contei o testemunho da conversão do Newton. Ele fez uma canção, o nome da canção é Amigo. Sabe como que ele se converteu, querido? Passando na rua, Deus falou com um homem, congregava com nós naquela época, para ir lá dar um abraço nele. Quem sabe desse testemunho aqui? O testemunho de conversão ele fala para todo mundo. Ele se converteu, ele foi para a igreja, ele conheceu Jesus a partir de um abraço. Para quem é abraçado todos os dias, querido, um abraço não faz diferença. Mas para o Newton foi a voz do Senhor falando com ele, dizendo assim: ei, é nesse abraço que a palavra do Senhor foi liberada sobre a vida dele. Foi nesse abraço que ele sentiu o amor de Deus como nunca antes ele tinha sentido. Talvez você olhe para a tua vida, querido, e talvez você encontre algumas coisas muito simples que você diga assim: ei, é meu, mas eu não sei o que fazer, querido. Primeiro valoriza aquilo que Deus colocou para ti, aquilo que Deus deu para ti, e depois multiplica, não enterra isso, querido, porque é teu. Seja fiel no pouco, querido, seja fiel no pouco, negocie, transforme isso em habilidade, transforme isso em paixão, manifeste isso no teu dia a dia, e você vai ver, querido, que Deus vai te levar para um lugar que você ainda não imaginou. Fica de pé no teu lugar, querido, eu quero orar pela tua vida. Ei, você não pode dizer não para aquilo que Deus diz sim, querido. Você não pode dizer não para aquilo que Deus diz sim. Tu não pode rejeitar aquilo que o Senhor valoriza. Tu não pode menosprezar aquilo que Deus colocou em ti como tesouro, querido. Eu quero que você feche os teus olhos e você comece a orar ao Senhor. Que você ore ao Senhor, que tu rasgue o teu coração diante de Deus. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Existem talentos que o Senhor colocou dentro de ti, querido. Existem valores. Existe uma medida de graça, de favor. Existe algo que o Senhor confiou sobre os teus cuidados. Ele disse: ei, é teu, eu te fiz assim. Eu te gerei assim, eu te estabeleci, eu te levantei assim. É o teu cajado, irmão.
É a palavra do Senhor te atraindo a sair do barco. É a palavra dele te chamando, vem. Talvez você seja como Pedro, querido. Talvez a tua fé seja tão pequena, talvez seja tão pouca a tua fé, que você no meio do caminho, você se apavora com a circunstância que vem contra ti. Eu também faço isso, irmão. Quantas vezes nós olhamos para o céu em meio a circunstâncias difíceis e dizemos, Senhor, o que está acontecendo, Deus? Eu tenho respondido a tua palavra, eu tenho ido ao teu encontro. Ei! Talvez a tua fé seja pouca, querido, mas seja o suficiente para nesse tempo você desfrutar daquilo que ninguém está desfrutando. Usa o pouco que Deus te deu, querido, multiplica isso. Seja grato por isso. Feche os teus olhos, ore ao Senhor, querido. Coloca a tua mão no coração, levante ela, não sei. Dobre os teus joelhos. Existem pessoas aqui que desfrutaram de milagres sobrenaturais, desfrutaram de milagres que outras pessoas não desfrutaram e não valorizam isso hoje diante do Senhor. Ei, Deus está te chamando de volta, querido. Deus está te despertando novamente. Vem, Senhor, fala com a tua igreja, Pai. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com a tua igreja, fala com a tua igreja. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vem, quebrando os corações, Jesus, quebrando os corações. Quebrando os corações nessa hora. Se você quiser vir até o altar, querido, fique à vontade, dobre os teus joelhos. Mas por favor, só não fica um do lado do outro, encostado no outro. Deus quer fazer algo aqui, querido, algo novo. Deus quer fazer algo novo. Deus quer testificar no teu coração aquilo que é teu. Deus quer testificar no teu coração aquilo que é teu. Existem pessoas que têm chamado pastoral no nosso meio e têm negligenciado esse chamado. Aquele que sabe fazer e não faz peca, irmão. Existem pessoas chamadas ao ministério que têm negligenciado os seus chamados. Existem pessoas que têm os seus propósitos claros no Senhor, que têm negligenciado aquilo que Deus tem confiado a eles. Ei, volta o teu coração para Ele, querido. Volta o teu coração para o Senhor. É pouco, talvez você não saiba nada, querido, é pouco, mas para quem não tem nada é tudo. Olha para mim, querido, abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Eu tenho um amigo, ele é meu compadre, Xanxerê, o nome dele é Claudecir Badia. Ele já esteve na nossa igreja testemunhando isso, mas eu acredito que é pertinente para essa hora. Badia um dia pediu para o Senhor quem ele era para Deus. Quem conhece esse testemunho? Algumas pessoas conhecem. Ele pediu para Deus quem que ele era. E ele, do jeito dele, disse: Senhor, eu quero saber quem que eu sou em ti. E Deus disse para ele assim: ei, você é um resto. O Senhor falou com ele. Deus disse: você é um resto. E ele falou: tá bom, Senhor, eu aceito essa palavra, mas eu quero entender por que eu sou um resto. Porque todas as vezes que nós estamos diante do Senhor, nós queremos ouvir aquilo que de muito Ele tem para nós. Mas ali naquele dia ele teve uma experiência com Deus, e Deus falou para ele assim: ei, você é um resto. E ele pediu assim: mas por que, Senhor? Ele falou assim: lembra da casa da tua mãe. Lembra de quando você chegava depois do horário de meio-dia e a tua família já tinha almoçado, o que você perguntava? E ele disse: Senhor, eu perguntava se tinha sobrado almoço, se tinha sobrado alguma coisa. E Deus falou para ele, disse assim: ei, sabe por que você é um resto? Lembra do sabor que aquela comida tinha para ti? Tu lembra? Ele disse: sim. Para quem está farto, querido, o resto não significa nada. Mas para quem tem fome, é a resposta de um tudo.
Deus falou para ele assim: você é esse resto. Nas mãos de quem já me conhece não vai mudar nada, mas quem não me conhece, você vai ser a esperança para aquele que já não tem mais esperança. É pouco, é pequeno, mas é de Deus, irmão, é de Deus. Deus está fazendo algo grande aqui de uma forma muito simples, querido. O projeto, o propósito é grandioso, mas a engrenagem ela é bem pequenininha. Deus está trabalhando no pouco nessa noite. Deus está trabalhando naquilo que é pequeno, naquilo que nós não valorizamos da forma que nós devemos valorizar. Eu oro pela tua igreja nessa hora, Pai. E como Pai dessa casa, eu peço perdão, Pai, por negligenciarmos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Pai, nós nos arrependemos, Pai, por enterrar e paralisar o propósito que o Senhor tem para nós nas nossas vidas. Nos perdoa, Pai, nós clamamos pelo Teu sangue, trazendo missão, trazendo justificação, limpando, Senhor, em nome de Jesus, todo o pecado que é em nós, toda transgressão. Nos perdoa, Pai, pelo pecado da negligência. Nos perdoa, Pai, pelo pecado da procrastinação, para deixar para depois aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer hoje. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, e nos alinha com essa palavra. Nós queremos valorizar aquilo que o Senhor tem colocado sobre os nossos cuidados, e nós queremos responder a Ele com toda